paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou Adriana Costa e você está no canal Costa Studio. Nessa lição, na lição 5, vai estar falando contra os falsos profetas. Nós vemos que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus nos alertou na sua palavra em Mateus 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas e na época de Ezequiel? Existia também os falsos profetas? Nós vemos que sim, que naquela época existiam os falsos profetas. E isso atrapalhava muito as pessoas. Porque o falso profeta, ele é um mensageiro que ele fala só coisas boas, ele falava coisas boas para as pessoas. O falso profeta, ele quer agradar. O falso profeta, ele quer se autopromover. Ele quer agradar a todos. Então, os falsos profetas vinham dizer assim, vai ter paz. Podem ficar tranquilo, vai ficar tudo bem, falando coisas boas, coisas que o povo gostaria de ouvir. Mas nós vemos que Ezequiel, como verdadeiro mensageiro de Deus, Ezequiel vinha e falava para as pessoas que elas deveriam se arrepender do mal que estavam praticando. As pessoas tinham se distanciado de Deus, estavam envolvidos com coisas abomináveis ao Senhor, que o Senhor nosso Deus não se agradava. Então Ezequiel estava ali alertando o povo, mas esses falsos profetas vinham ali falando coisas boas. É uma das características do falso profeta. É vir te falando coisas boas. Olha, Deus vai te dar carro. Olha, tudo vai ser bênção. E nós vemos que não é, o Senhor dá sim, o Senhor nos dá a bênção, o Senhor nos abençoa, nosso Deus é maravilhoso, mas só que nós não podemos estar com a vida de qualquer maneira. Nós devemos estar andando de acordo com a palavra de Deus, nós devemos estar obedecendo a palavra de Deus para sermos abençoados. E nós vemos que isso não estava acontecendo, o povo estava vivendo daquela maneira que Deus reprovava, o povo estava vivendo em idolatrias, o povo tinha se afastado de Deus, a glória de Deus tinha se afastado do templo, mas mesmo assim aqueles profetas estavam profetizando: tá tudo bem, tá tudo em paz, vai vir bênção para vocês. E não é bem assim. E nós vemos que o profeta Ezequiel vem falando a verdade. Nós vemos também que Jeremias também estava lá em Jerusalém, estava falando a verdade. Nós vemos que muitos deles foram presos, né? Jeremias foi preso. Nós vemos que eles sofreram por isso, mas eles falaram a verdade. E nessa dinâmica vamos tratar sobre isso, sobre o falso e o verdadeiro. Para essa dinâmica, você vai então imprimir algumas fotos de flores, tá? Imprima algumas bem conhecidas, como orquídea, margarida, flor de maio, e também algumas flores bem raras, como a flor monstro, flor de lótus. E aí você vai estar fazendo um jogo com a sua classe, jogo de falso e verdadeiro. Então mostre as flores impressas com o seu nome e pergunta: pessoal, nessa gravura com esta flor está dizendo que é uma margarida. Essa foto é falsa ou verdadeira? Aí você vai estar pegando mais outra gravura e pergunta: e essa flor aqui está com o nome de orquídea? Ela é falsa ou verdadeira? Você pode estar também trocando os nomes das flores, tá? Para saber se é falso ou verdadeiro. Por exemplo, você mostra lá a flor de maio e diga que é um lírio. Aí depois também você vai estar pegando flores mais raras. Pega então a flor de morcego e pergunta: gente, aqui nessa gravura está dizendo que essa flor é a flor de morcego. Vocês conhecem essa flor? Isso é falso ou verdadeiro? Então você vai estar mostrando essas gravuras, tá? Essas flores, e vai estar perguntando para sua classe se é falso ou verdadeiro. E você também pode estar aí trocando esses nomes, tá? Para estar aí confundindo eles. Agora, se a sua sala for de homens, você pode estar imprimindo também carros, tá? E trocando o nome desses carros e perguntando também se é falso ou verdadeiro. Então vocês vão estar percebendo que as flores que mais temos contato, que temos em casa, as flores que temos bastante, vai ser sim bem mais fácil de acertar.
né? E não vão ter nenhuma dúvida, porque eles têm em casa, né? Elas têm essas flores em casa, então vai ser bem fácil. São flores assim aqui da nossa região, flores assim do Brasil, então é bem mais fácil. Agora, essas flores raras, elas vão ficar na dúvida, né? Ou às vezes vão até errar qual que é o nome dessa flor, se é falso ou se é verdadeiro que você está mostrando. Por quê? Porque eles não têm contato, desconhecem, às vezes nunca viram essa flor. Então você vai concluir no final com a sua classe que aprendemos que quando conhecemos o verdadeiro, o falso não te engana. Tá? Então você pode estar lendo com ele 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, ó: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, amados, quando conhecemos a palavra de Deus, que é a verdade, o falso não tem como nos enganar. Agora, quando você não tem interesse na palavra de Deus, quando você só pega a Bíblia lá dentro da igreja, quando o pastor fala, vamos ler agora em tal capítulo, em tal livro, se só lá você pega a palavra de Deus, se você não tem interesse de estar estudando aí na sua casa, se você não tem interesse nenhum de estar frequentando escolas dominical, aí vai ser bem difícil, tá? Ou seja, mais fácil vai ser de você estar sendo enganado por esses falsos mestres. Por quê? Porque você não tem conhecimento da verdade, porque você não conhece a palavra de Deus. Então é importante você conhecer a verdade que liberta, que é o Senhor Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus te convida a conhecê-lo. Então tenha sede de Deus. Estude a Bíblia Sagrada e você não será enganado por falsos profetas. Deus te abençoe.